Tá, como sempre, tentando ser breve, tentando ser justo, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, prosseguindo aqui naquilo que eu pretendo ser um histórico do black metal e analisando a coisa em partes, né, tentando distinguir os seus vários elementos para depois analisar em conjunto. Então eu queria tratar de um assunto que não há necessidade de ser tratado de modo mais extenso. É um assunto mais popular, que é a questão da presença da cruz invertida na subcultura heavy metal e sobretudo no black metal. Pode pegar assim, de 100% das bandas de black metal que existem, basicamente 90% utilizam, vamos dizer, a cruz invertida nos logotipos, né, de suas bandas. Mas é claro, eu não pretendo entrar aqui na questão do simbolismo da cruz, que é um assunto extremamente sério e de extrema importância, né? Existem diversos livros escritos a respeito e eu ainda estou estudando o assunto. Muito chão pela frente ainda. Então, mas pegando aqui de modo básico, modo mais popular e mais superficial, você pode achar até na internet. Você tem a imagem de Cristo crucificado, né, que simboliza aí o cristianismo, o ponto crucial do cristianismo, vamos dizer assim. E você tem a cruz invertida, que basicamente, pelo menos dentro da cultura cristã, surgiu com o sacrifício do apóstolo, né, São Pedro, que no momento de ser executado, né, recebeu a mesma sentença que a de Cristo, de ser crucificado, e pediu para ser crucificado de modo invertido, porque ele não era digno de ocupar a posição de Cristo, mesmo naquele, né, de ocupar a posição de Cristo mesmo naquele momento. E a motivação de Pedro, obviamente, né, analisando mais superficialmente, foi essa, basicamente, né, pouco antes de Cristo ser entregue às autoridades para ser julgado e executado, ele revelou a Pedro que Pedro negaria 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes. Então, certamente, muito dos atos de São Pedro, depois disso, são motivados dentro, vamos dizer assim, deste peso de consciência. E essa humildade, esse peso de consciência que ele deixa claro nas atitudes dele, são um grande exemplo para a humanidade. E até, né, nesse momento. Tanto que a cruz invertida tornou-se o símbolo dele. Então, você tem Cristo, você tem um reflexo de Cristo. Eu sou um reflexo de Cristo, eu sou o oposto, né? Nesse sentido. Então, mas baseado na humildade diante da realidade suprema e né, na incapacidade vamos dizer assim, de ocupar aquele lugar. Né? Eu sou um reflexo, né, e não o próprio. E o reflexo tende a ser invertido. Ele inverte. Tá, mas na cultura heavy metal, na subcultura heavy metal e no black metal, a cruz invertida é utilizada no sentido de se fazer uma oposição que é conscientemente, ela não vem carregada de peso de consciência. Ela é uma oposição cínica. Porém, dado que por exemplo, eu como crente em Deus, né, como cristão, no meu entender, né, no entender ao longo da minha experiência e ao longo do entendimento daquilo que eu estudo, você pode levar em conta que mesmo que a pessoa se oponha conscientemente, vamos dizer, à vontade de Deus, de alguma maneira ela vai acabar fazendo a vontade de Deus, consciente ou inconscientemente, né? Seja crente ou não, a pessoa sempre vai estar sendo iluminada por Deus, de modo que ela possa ter a chance de escolher o caminho mais acertado, aquilo que de fato tem a ver com a missão que Deus deu para ela, vamos dizer assim. E mesmo que aparentemente essa missão seja, mesmo que a pessoa negue essa missão e queira fazer tudo ao contrário,
né, e aparentemente essa pessoa se torne um opositor à vontade divina, ainda assim, né, já que todos nós, crentes ou não, estamos submetidos, né, a essa grande inteligência que rege o universo, né, essa ser absoluto, nós estamos sempre sob, de certa forma, o comando dele. Então, de alguma maneira, né, está fora do nosso controle o querer ou não querer, né? Ele nos dá o livre-arbítrio, porém, nós estamos agindo dentro dos limites circunscritos por Deus. Então, de alguma maneira, acabamos atingindo aquela finalidade que ele pretendeu. Para ilustrar isso que eu estou explicando, eu gostaria de ler um pequeno trecho de um sermão. Aqui eu tenho uma cópia. Sermão do Padre Antônio Vieira, né, sermão da primeira oitava da Páscoa, proferido na Capela Real no ano de 1647. Então aqui, o tema, apesar de ter só 16 páginas, o tema ele fala exatamente dessas contradições aparentes, né, sobretudo, né, próximo da ressurreição de Cristo. E o tema é vastíssimo, ele vai puxando situações desde Moisés. Mas aqui eu vou ler um pequeno trecho falando dessa questão de contradições, de oposições. Um pequeno trecho aqui em que ele cita a missão do profeta Jonas, né? Mandou Deus ao profeta Jonas que fosse pregar à corte de Nínive. Não se acomodou o profeta com a missão. Estava no mesmo porto um navio de vergas de alto para Jope. Pagou o frete, diz o texto, e embarcou-se nele. Que Jonas não quisesse pregar na corte de Nínive não me admira. Mas que Deus, mandando Jonas pregar em Nínive e o deixe embarcar para Jope, isto eu não entendo. Senhor, vossa divina providência não tem destinado a voz deste homem para o remédio de Nínive? Dos desenganos e das verdades que há de dizer este pregador não depende a conversão e a conservação daquele rei, daquela cidade e daquele reino? Pois se quereis que vá a Nínive, por que consentis que se embarque para Jope? Deixai-o ir, que essas são as maravilhas da minha providência, diz Deus. Há-se de embarcar para Jope, que no cabo há-se de achar em Nínive. E assim foi. Levar um homem a Nínive pela carreira de Nínive, isso faz um piloto que não sabe ler nem escrever, mas levá-lo a Nínive pela derrota de Jope é a arte só daquela sabedoria suprema que tem o leme do mundo na mão. Então, você vê que qualquer pessoa pode se opor à vontade de Deus, mas de alguma maneira ela vai acabar chegando àquilo que Deus propôs para ela, porque estamos inseridos nele. Então é mais ou menos assim, a própria tem um livro maravilhoso, que é até muito recomendado pelo professor Olavo, que é do Monsieur Segui, né, O Inferno, em que ele até cita muitas vezes o São Paulo Apóstolo, dizendo que o inferno é um dos maiores missionários cristãos que existem, porque é sobretudo da expressão do que exatamente o inferno é, ou das intenções do demônio, das pretensões do demônio, que as pessoas vão realmente acordar para a realidade, né? Ou como está em Mateus, na Bíblia, é preciso que venha o escândalo. Então, de certa forma, essa questão dentro da subcultura black metal, em que você tem algo tão extremamente anticristão, ele acaba, de certa forma, muitas vezes despertando uma consciência para o outro lado, o outro oposto, entendeu? Porque ele faz um reflexo. Ele é um reflexo, muitas vezes, inversamente proporcional ao que é o bem, entendeu? E muitos músicos de black metal até já admitiram isso. Muitos chegaram a dizer assim, olha, se não fosse a existência de Cristo, eu não estaria aqui, eu não estaria fazendo o que estou fazendo. Porque nós estamos representando o mal, a exata oposição a ele, entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona. Então mesmo ali você vê que dali você ainda vai tirar algo positivo e favorável ao cristianismo. Então era mais ou menos isso.